Então, amados irmãos, pregue se tem alguém, alguma mula, alguma jumenta aí do seu lado que ainda toca nos servos do Senhor. Pregue essas palavras que eu estou lendo aqui com você. Advirta, porque isso é condenação na certa. Tocar nas dignidades de Deus, tocar nas hierarquias de Deus, nos vasos do servo do Senhor, é auto se condenar, é colocar o pescoço à frente. Paz e graça a todos os que me assistem. Eu sou o presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Paz e graça a todos inscritos aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E olha nós aqui de volta novamente falando sobre a irmã Nadir e o tema, né? Não toqueis nos meus ungidos. Mais uma vez eu venho a público desconstruir essa argumentação voltada para esse texto. Ainda por esses dias a gente falou aí sobre a proposta do pastor Silas em relação a esse texto, quando na realidade esse texto não dá base para essa argumentação. Não existe dentro do texto, o seu contexto, alguma coisa que gire em torno dessa proposta. E a gente vai falar sobre esse assunto aqui no vídeo de hoje. Mas antes de entrar em detalhes, eu queria convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Gente, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá certo? Se possível, deixe um comentário no rodapé e até mesmo comente os nossos vídeos. Faça com que eles cheguem o mais longe possível para a glória do nome de Jesus. A gente está aqui no canal da nossa irmã Nadir, né? Ela tem muita gente inscrita, são 69 mil pessoas inscritas no canal. Aqui está toda a liturgia de cultos lá na igreja, onde ela é pastora, tá certo? E o vídeo intitulado Não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas, com base em 1 Crônicas capítulo 16, né? E no Salmo de número 105 aqui a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de tocar neste assunto, eu gostaria de chamar o vídeo aqui, essa aqui, tá certo? Eu vou deixar o link deste vídeo no canal dela na descrição, os irmãos podem entrar lá e analisar. Mas vamos dar uma olhada na argumentação da nossa irmã Nadir. Irmã Nadir, eu queria desde já dizer que eu não tenho nada contra a sua pessoa, tá certo? Eu tenho tudo a ver com a questão da apologética do Evangelho, das Escrituras, a forma como a palavra de Deus está sendo ministrada e ensinada. A gente faz apologética em cima disso. Pressupostos, ideias, pregações, teorias e por aí vai, tá certo? Então a gente está fazendo apologética em cima daquilo que está sendo pregado e em cima daquilo que está sendo ensinado. Com relação à sua pessoa, eu não tenho nada a ver, até porque eu não conheço a senhora pessoalmente, tá certo? Mas aqui a gente defende a veracidade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Mas vamos dar uma olhada aqui na argumentação da nossa irmã Nadir. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, hoje eu quero falar de um tema que é muito necessário que se fale na internet, nas igrejas, no YouTube, que é o tocar nos servos do Senhor. De antemão, quero ler com os irmãos, para o vídeo não ficar muito longo, o capítulo 105 e o versículo 15, Salmo, livro dos Salmos 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Irmãos amados, glória a Deus, eu não estou aqui
aqui para usar essa mensagem como mecanismo de defesa própria, não. Isso é uma argumentação muito usada por alguns, porque nem todos dizem isso, tá certo? Não, eu não estou usando esse texto como mecanismo de defesa, mas na prática eles usam sim. Na prática eles usam esta frase, esta passagem para instaurar o terror e o pânico e o medo nas pessoas. Eu quero ir lá no texto que ela leu, no Salmo 105, né? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, no Salmo de número 105, onde está falando nessa questão. O versículo 14 diz: não deixou ninguém oprimi-los, castigou reis por sua causa, proclamando: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Esta citação é uma citação de 1 Crônicas, capítulo 16, né? Quando aqui Davi, tá até no primeiro versículo, a gente faz a interpretação seguindo a hermenêutica do texto, é exegese, né? Texto fora de contexto vira pretexto. Então, pela interpretação exegética do texto, a gente tem que ler todo o contexto para saber o porquê do texto, viu, irmão Nadir? Então, quando a gente vai para o contexto do texto, a gente vai ver que Davi está trabalhando a questão da arca, né, da aliança. Ela foi depositada na tenda que Davi tinha preparado. Davi chama pessoas para ficarem incumbidas daquela arca, tá certo? No versículo de número 7 diz assim, olha, deixa eu ler aqui: aconteceu naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e seus parentes louvassem ao Senhor e entoaram um salmo de gratidão a Deus, tá certo? Então toda a construção, toda a narrativa desta frase está contida em um salmo, em um louvor, tá certo? Quando a gente vai chegando lá no texto em questão, irmã Nadir, a gente vai encontrar algo interessante. No versículo 20, só para a gente ter ideia: migrando de nação em nação, de reino para outro povo. Isso aqui, no cântico, os filhos de Asaf estão falando sobre a peregrinação de Israel, que era peregrino, não tinha uma terra fixa. Eles migravam de nação para nação, de um reino para outro povo. Só que no versículo 21 diz assim: não deixou ninguém oprimi-los. Ninguém quem? Deus não deixou ninguém dessas nações, desses povos, oprimir Israel. Então, quando a gente faz a análise correta do texto, a gente está vendo que no texto a frase dita está sendo dirigida a um contingente de pessoas, a nação de Israel, e não para uma pessoa específica, ok? Então, assim, quando a gente faz a análise do texto, a gente não está vendo o texto apontando individualmente, está apontando no coletivo. Até porque os verbos aí estão no plural, irmã Nadir. Está no plural, o texto está girando totalmente no plural. Então, quando a gente faz a análise correta do texto, no versículo 23, eles estão dizendo: erguei ao Eterno um cântico novo, cantai ao Senhor a terra inteira. Então, tudo aí, irmã Nadir, é um cântico que eles estão cantando pelas provisões e providências de Deus, os livramentos de Deus para com a nação de Israel. Moral da história, fechando aqui, o texto aponta apenas para a nação de Israel, irmã. A nação de Israel. Então, toda a construção aqui gira em torno da nação de Israel e não para uma pessoa específica. Quero falar a você, cristão, e a você, ouvinte da palavra de Deus, você que teme ao Senhor, nunca perca esse temor, porque essa palavra é um aviso, irmãos. Essa palavra é um aviso para o que teme a Deus, passar a temê-lo muito mais, porque o Senhor prova neste salmo o quanto ele agiu no passado e age no presente. Eu espero que a senhora corrobore para minha argumentação, né? O texto prova que Deus agiu no passado livrando o seu povo, tá certo? Toda a retórica do texto aponta para isso.
Deus não deixou ninguém oprimir, tocar no seu povo, porque havia a proteção de Deus para com a nação de Israel, irmão. Eu vou estar falando de um testemunho que toda a igreja aqui em Santo André, todas as nossas igrejas sabem, em peso. Bom, aqui agora ela entra na questão das experiências humanas, né? E o que ela vai contar é absurdo, que alguém sofreu uma tragédia porque tocou no ministério dela própria, da irmã em questão. Veja só. Tem uma grande leva de testemunha na nossa igreja que viram o que aconteceu com uma irmã nossa que congregava conosco, por ela tocar no altar dessa igreja. É impressionante. Que Deus nos deu a incumbência, a responsabilidade de apacentar esse rebanho aqui em Santo André. Irmã, com todo respeito, não existe ministério pastoral feminino, irmã. A senhora está em desobediência à vontade de Deus. É lamentável eu ter que dizer isso, mas é verdade. Não existe base bíblica para o ministério pastoral feminino. Não existe isso. Isso é invenção humana. Invenção humana do século passado, simplesmente. Glória a Deus. Mas de antemão eu quero estar lendo alguns versículos também, além desse. Né, para que nós venhamos temer a Deus, porque Deus sempre prova a sua palavra. A Bíblia revela a Bíblia. Eu não estou falando por mim, eu estou falando pelas almas que sem conhecimento tocam nas coisas de Deus, nos vasos de outros profetas. E Deus irmão, não terá... Eu tenho que rir, irmãos. Eu tenho que rir porque não seria trágico se não fosse cômico. Ou vice-versa, né? É impressionante como as pessoas tentam atribuir às escrituras aquilo que não existe, instaurando o pânico no povo. É impressionante isso. Por inocente ou conhecendo a Bíblia ou não, o Senhor não terá ninguém por inocente que tal torpeza cometer nessa terra. Quero vos advertir, porque eu tenho conhecimento de causa. Aí já vai instaurar o pânico. Eu estou aqui em minha defesa própria, porque não eu já tenho isso um que não, me irmã. justifica não muito diga bem isso não, e que me defende muito bem. Glória a Deus. Já vi a sua mão pesar, tá vendo? Nessa terra, a vocês bater estão e percebendo? Pessoas. Já vi o Senhor condenar e já vi o Senhor absolver pessoas. Já tá vendo como ela está usando a narrativa do texto para instaurar o pânico, o terror nas pessoas. É isso que eu falei no vídeo anterior, né? Quando Silas Malafaia falou que viu Deus matando pessoas, aquela coisa toda, usando esse texto aí, instaurando pânico. Sem querer tomar. Eu sei onde está. Então aí no YouTube me chamam de mentirosa, chamam os servos de Deus de mentirosos. Amados, antes de nós abrir a boca para falar de uma igreja, como eu falei da Igreja Universal, falei, coloquei no ar, porque Deus me ordenou, assim como Ele me disse outras, muitas outras, que vão para a condenação eterna, mas não me ordenou a pôr nos vídeos, a pôr no ar nessa emissora. Ele me ordenou somente a Universal, mas se Ele me ordenar, não tardarei em colocar. Glória a Deus, porque eu não tenho medo do homem, mas me vale obedecer a Deus do que o homem. Eu estou aqui para obedecer a Deus e não ao homem. E ninguém na internet que me chamar de mentirosa vai me intimidar não, viu? Ninguém que disser que eu estou com heresia vai me intimidar, porque eu vou continuar, sim, até que Deus me diga, agora chega. No dia que Deus me disser, agora chega, não posto mais vídeo, deixarei de fazer. Mas me intimidar, Satanás nenhum vai me intimidar. Glória a Deus, porque nós estamos num país democrático. Agora eu vou dar um alerta a você, que chama os vasos e os profetas de mentirosos sem conhecimento, sem estar a par do que seja, da unção que está nele. Ei. Cuidado. Cuidado. A espada te pega ao longo do caminho.
como pegou esses jovens aqui que nós vamos ler, segundo livro de Reis, Meu Deus do céu. no capítulo 2, versículo 23. Leia conosco, ouvintes e amantes da palavra de Deus. Eu vou dar um pulo aqui porque ela vai falar a questão das ursas, né? As ursas que devoraram aqueles jovens porque os jovens zombaram da careca, né, de Eliseu. Deixa eu ver aqui. Dos defeitos físicos ou da etnia de ninguém. Porque quem zomba e não vai preso. Saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Deus mata e não vai preso. Então tome cuidado. 42 jovens pereceram por chamar Eliseu de calvo. Eliseu sendo careca, eles zombaram. Não zombe dos defeitos físicos ou da etnia de ninguém. Vocês estão vendo como essas pessoas costumam instaurar o medo, instaurar o terror, né? Eles se apegam tanto ao texto e usam o texto como pretexto para dar base a essas heresias aí. Instauram o pânico. Existem pessoas que estão nessas denominações mais por medo do que propriamente por graça. É impressionante, meu Porque quem zomba da criatura de Deus está zombando dele. Se eu tenho um defeito físico, Deus permitiu eu nascer com ele. Ou se eu tenho cabelo branco, é da natureza, da criação do Todo-Poderoso. E você não tem o direito de zombar disso. Isso é tão facilmente desconstruído. Eu desconstruo tão facilmente essa argumentação falaciosa da irmã. Ô irmã, vem cá, zombaram de Jesus, irmã? Na hora que Jesus estava indo ser crucificado, quantas pessoas ali estavam zombando de Cristo? Eu lhe pergunto, irmã, aquelas pessoas morreram de imediato, irmã? Cristo foi crucificado, irmã. O quanto de gente da hora que Jesus Cristo pegou a cruz até a hora da sua crucificação, o quanto de gente zombou de Jesus? Eu pergunto à irmã, essas pessoas foram tocadas por Deus? Deus tocou nessas pessoas, como a senhora prega? Tá vendo como é fácil desconstruir a sua argumentação, irmã? É muito fácil. Irmã, lembra de Estevão? Tocaram Estevão, mataram Estevão, irmã. Tiago, irmão de Jesus, foi morto pelo fio da espada de Herodes, irmã. É tão fácil desconstruir a sua argumentação, minha querida. O Senhor fala, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Glória a Deus. Deus não chama ninguém para zombar de defeito físico ou da velhice de ninguém. Ou chamar os outros de capetinha sem saber qual é o espírito que está vivendo naquele coração. Eu tenho certeza que dentro do meu coração, nesses 30 anos que prego o Evangelho, é o Espírito Santo da verdade. Jesus. Glória a Deus. Cuidado com as ursas. Ninguém sabe hoje em dia de que forma elas vão vir. Olha pra aí. Cuidado, você que gosta de falar mal. Para se falar, tem que saber com quem e para quem. Que igreja que Deus está mandando falar. E se Deus está mandando falar realmente. Porque lá em Ezequiel 13 diz, ai do profeta que falou quando eu não enviei. Você tem que separar o joio de trigo. Você não pode generalizar. Glória a Deus. Você tem que saber quando Deus lhe manda uma mensagem. Você tem que saber. A mensagem está nas Escrituras, minha irmã. É a Bíblia, irmã. A Bíblia. De alguém aleatoriamente, sem conhecimento. Isso é crime até na justiça dos homens. Meu Deus do céu. Quanto mais na de Deus. Quando nós falamos aqui, nós falamos com conhecimento. E eu prego essas palavras que eu estou lendo aqui. Então, amados irmãos, eu quero falar de uma irmã que congregava conosco. Levava os filhos dela. E fui eu e um diácono. O Senhor me disse isso. Ela deixou criança pequenininha. Nós oramos muito para ela não
embora dessa vida. Bom, irmão, vou concluir aqui porque eu não tenho paciência para aguentar isso aí até o final, tá certo? Então fica aqui o meu recado, tá certo? Fica aqui o meu recado, tá certo? Fica aqui a minha explicação a vocês. Assim como no vídeo anterior eu falo nesse vídeo aqui com base nas escrituras. Então, com base nas escrituras, o texto não está apontando para uma pessoa específica. Isso aqui não está servindo para blindar ninguém, tá certo? Muitas pessoas, após a morte de Jesus Cristo, foram trucidadas. Muitas pessoas foram martirizadas. Muitas pessoas foram jogadas a leões. Isso daí, essa argumentação falaciosa é produto de gente que não conhece a história da igreja. Nunca leram as catacumbas de Roma, Heróis da Fé, História dos Mártires, tá certo? Para entender como foi o processo da igreja primitiva até chegar nos dias atuais. Então essas pessoas que usam esses textos aí, eu chamo de algumas, né? Ignorância teológica, bíblica, e outros malícia. Outros usam esse texto aí com pretexto de malícia. Enquanto que uns usam com ignorância bíblica, outros usam o texto com pretexto de malícia para dar base às suas diabruras, instaurar o medo, o pânico e o terror. Mas você que está me ouvindo hoje, está entendendo? Está tendo a oportunidade de se ver livre dessas opressões, desse sistema. Se veja livre em nome de Cristo Jesus dessas opressões. Se a sua denominação que você está prega isso aí, então saia de lá. É heresia e quem está pregando é herege. Ok? Saia de lá enquanto é tempo. Procure uma igreja que preze pelos princípios da palavra de Deus e pregue as escrituras. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de deixar um joinha aí no vídeo e até um próximo, se Deus assim nos permitir.